Olá, pessoal. Dando início ao item 4 do módulo 1 do curso de Fisiologia do Estresse. Vou estar trabalhando nessa aula alguns conceitos sobre a fotossíntese, né? Esse que é um tema um tanto extenso, mas que a gente vai tentar pegar aqui alguns conceitos principais. A fins didáticos, a fotossíntese pode ser dividida em dois grandes processos, a fase fotoquímica e a parte bioquímica. Lembrando que esses processos ocorrem simultaneamente, né, durante o ciclo de vida da planta, mas que serão aqui divididos por uma questão explicativa, né? A gente isola os processos e depois entende eles em conjunto. De maneira complementar, a gente também vai gravar uma aula falando sobre respiração celular, que é um processo separado da fotossíntese, mas que age de maneira complementar, né? É o processo onde o que é produzido na fotossíntese é consumido. Então, a gente vai fazer uma aula em anexo também só falando sobre isso. Mas então, o que é fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que o processo de síntese de energia da planta. Essa, a partir da utilização da luz do sol, CO2 e água, consegue produzir carboidrato, ou os chamados fotoassimilados. Mas como que isso ocorre? A primeira fase da fotossíntese, né, a fase fotoquímica, dispõe de alguns processos. O primeiro é a captação da energia da luz, em seguida ocorre a fotólise da água e, por fim, ocorre a formação do ATP e a redução do NADP em NADPH mais H, que serão substratos da fase bioquímica. Mas aonde que ocorrem esses processos? Imaginem comigo de uma escala macro para uma escala micro. Temos inicialmente o vegetal, a folha do vegetal, ampliando. Temos a célula do vegetal, que está aqui representado, e dentro dessa célula a gente tem uma organela chamada de cloroplasto, que é onde ocorre parte das reações da fotossíntese. Dentro do cloroplasto, a gente tem uma estrutura membranosa chamada de tilacoide. E é nessa membrana que ocorre a maioria dos processos da fase fotoquímica da fotossíntese, né? Essa membrana comporta algumas proteínas integrais que são responsáveis por algumas das reações fotoquímicas. Dentro do tilacoide, dessa estrutura membranosa, a gente tem uma região chamada de lume. E da parte externa do tilacoide, mas ainda delimitado dentro do cloroplasto, a gente tem uma região chamada de estroma. Aqui nessa imagem, a gente tem o que seria uma seção da membrana do tilacoide, contendo algumas das principais proteínas dessa membrana. Então, temos, por exemplo, o fotossistema 2 e o fotossistema 1, representados aqui pela sigla PS2 e PS1, que são responsáveis pela captação da energia da luz. Temos também algumas proteínas responsáveis pelo transporte de elétrons, né, como a plastoquinona, o citocromo B6F e a plastocianina. E também temos a ATP sintase, que é a estrutura onde os ATP serão formados. Mas então, como que ocorre essa captação? Os fotossistemas 1 e 2 dispõem de um complexo de antenas, formados por pigmentos fotossintéticos, né, como as clorofilas, que, ao serem atingidos pela luz, passam de um estado basal, estável, para um estado instável, né, ou excitado. Esse estado, essa excitação é transferido entre as clorofilas até um centro de reação, né, onde está contida uma clorofila diferenciada. Mas por que isso ocorre, né? A luz, além de possuir característica de onda eletromagnética, ela também possui característica de partícula, o que significa que ela carrega fótons, né, partículas, e essas partículas, ao atingirem as clorofilas, conseguem causar essa instabilidade, né, essa excitação que tem uma carga energética. Passando agora para essa imagem, a gente vai conseguir ter uma dimensão um pouquinho mais lúcida de qual é o caminho, né, qual a trajetória que a energia faz entre os fotossistemas. Então, vamos lá, começando aqui da esquerda para a direita. Inicialmente, a gente tem o fotossistema 2 recebendo a energia da luz,
Ocorre a excitação das clorofilas, as clorofilas vão irradiar essa energia entre si até que chegue no centro de reação, onde existe uma clorofila diferenciada. Essa clorofila diferenciada vai passar de um estado basal para um estado excitado. Essa excitação vai fazer com que essa clorofila perda elétrons e, a partir desse momento, a gente vai precisar repor esse elétron. Esse elétron foi perdido, né? Depois eu vou falar para onde ele vai, mas por enquanto vamos considerar que ele foi perdido. E a gente precisa colocar alguma coisa no lugar para repor esse elétron. E é aqui que ocorre a fotólise da água. Então, a gente vai ter um processo de fotólise, né? Vai ter uma quebra, entre aspas, da molécula de água, formando uma molécula de oxigênio, 4 moléculas de hidrogênio e um elétron. Esse elétron vai ser utilizado para a reposição, né, desse elétron da clorofila diferenciada do centro de reação. E o elétron perdido vai ser carreado por uma série de proteínas transportadoras até o fotossistema 1. Mas por que isso ocorre? Vamos lá. Chegando aqui no fotossistema 1, acontece a mesma coisa. A gente vai ter a incidência da luz, a excitação das moléculas de clorofila. Essas moléculas excitadas vão irradiar essa energia até o centro de reação do fotossistema 1. E no fotossistema 1, terá uma clorofila diferenciada que também vai perder o elétron ao ser excitada, só que esse elétron perdido, agora, em vez de ser reposto pelo processo de hidrólise da água, agora vai ser reposto por esse elétron que vem do fotossistema 2. Então, a clorofila vai ser reestabilizada por esse elétron que vem, e o elétron que é perdido, digamos assim, vai ser utilizado para a redução do NADP em NADPH mais H. Esse que é um dos substratos da fase bioquímica, como eu falei no início. Bom, agora retornando para essa imagem, que representa uma seção da membrana do tilacoide, a gente vai conseguir ter uma imagem um pouco mais elucidada de como ocorre esse transporte de elétrons. Então, começando aqui da esquerda para a direita. Fotossistema 2. Ocorre a captação da energia da luz, as moléculas de clorofila passam de um estado basal para um estado excitado, essa excitação é transferida, né, irradiada até o centro de reação. No centro de reação, a molécula especial de clorofila perde o seu elétron, esse elétron é reposto pelos elétrons vindos da oxidação da água, né, do processo de fotólise da água, que libera também, além do elétron, uma molécula de oxigênio e prótons de hidrogênio no interior do tilacoide, região do lume. Esse elétron que foi perdido, né, que foi solto, foi liberado, é carreado por uma série de proteínas transportadoras, como a plastoquinona, o citocromo B6F e a plastocianina, até o fotossistema 1. É legal de reparar também que nesse processo de transporte de elétron também há o bombeamento de prótons de hidrogênio para o interior do tilacoide. Mas vamos lá, no fotossistema 1, aqui também vai ocorrer a captação da energia da luz, excitação das moléculas de clorofila, irradiação até a clorofila diferenciada do centro de reação. Essa clorofila diferenciada vai perder um elétron, esse elétron vai ser reposto pelo elétron que está vindo agora do fotossistema 2, e esse elétron perdido, né, liberado, vai ser utilizado na redução do NADP em NADPH mais H. Isso seria a rota acíclica de elétrons, né, que foi a que a gente viu há pouco. Mas sabe-se também que, sob algumas condições, a planta não consegue reduzir o NADP em NADPH mais H. E aí, o que vai acontecer com esse elétron que está vindo do fotossistema 1? Ele vai retornar para o citocromo B6F, no que a gente chama de rota cíclica de elétron, né? Para que esse elétron não seja perdido, ele vai retornar para o citocromo B6F. Mas e o ATP? Como que ocorre a síntese do ATP? Durante esses processos, uma série de prótons de hidrogênios vão sendo liberados no interior do tilacoide, né? Na região do lume. Esse aumento na concentração dos prótons de hidrogênio faz com que haja um aumento no potencial eletroquímico dessa região, né, quando comparado com a parte exterior, na região do estroma.
Essa diferença de potencial vai ser utilizada pela ATP sintase, estrutura à direita, para a realização do processo de fotofosforilação. Fotoluz, fosforilação, adição de fósforo. Então vamos lá. A diferença de potencial da parte interna do tilacoide e da parte externa do tilacoide será utilizada para a fixação de fósforo nas moléculas de ADP. Então, como que isso vai funcionar? A parte interna está com uma concentração maior de hidrogênio. Esses hidrogênios vão passar pela ATP sintase e, nesse processo, ocorrerá a fixação de fósforo nas moléculas de ADP, formando assim as moléculas de ATP. Bom, dessa forma, os dois substratos da fase bioquímica estão produzidos. Ocorreu a redução do NADPH mais H e ocorreu a fosforilação do ADP, formando o ATP. É interessante de comentar também que muitos herbicidas agem justamente interrompendo essa rota dos elétrons, né? Os herbicidas de fotossistema 2, por exemplo, agem ali na plastoquinona, bloqueando o encaminhamento do elétron do fotossistema 2 até o fotossistema 1. Já os herbicidas de fotossistema 1 agem bloqueando o fluxo de elétron ali na ferrodoxina, no FD, assim causando um acúmulo de elétrons. Esse acúmulo, por sua vez, vai causar um estresse oxidativo que vai acabar levando a planta à morte. Bom, por fim, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que a gente viu nessa aula. Inicialmente, a gente viu o conceito, né, a definição do que é fotossíntese. Partimos para os processos envolvidos nas reações fotoquímicas da fotossíntese, passando pela fotólise da água, o transporte de elétrons e a formação do ATP e do NADPH mais H, que serão substratos para a próxima fase, a fase bioquímica.